Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Eric Mendonça, com o título Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Mas, antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione aí o sino das notificações e compartilhe. Toda semana, como você já sabe, nós publicaremos aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 12 e que traz o título A Chegada dos Gentios e que tem o texto base em Atos dos Apóstolos, do capítulo 10, do versículo 44 ao 48, e vai até o capítulo 11, do versículo 1 ao 18. Estaremos lendo, para a nossa introdução, o capítulo 10, os versículos de 44 até o 48, neste momento, para iniciarmos assim a nossa lição. E o texto, ele nos diz assim: Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo, como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é de que, ao final deste estudo, nós possamos entender como foi a chegada dos gentios à igreja primitiva e quais as implicações decorrentes dessa ação. E que também possamos estar aptos a conhecer a origem dos gentios no Antigo Testamento, explicar a missão e a salvação entre os gentios nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos também, e nos conscientizarmos que judeus e gentios formam a igreja mediante a cruz de Cristo. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens aqui embaixo, e vêm mensagens de todo o Brasil, e não somente da área da Convenção Batista Fluminense. E aqui vai o meu abraço, em especial eu quero mandar aqui para a irmã Elma Peçanha Sepúlveda. Ela é da Igreja Batista Central em Cardoso Moreira, no norte fluminense. Cumprimento também aqui o pastor Sebastião Roberto, daquela querida igreja. Outro abraço também vai para a irmã Sheila Alves. Ela é da Igreja Batista Fazenda Sossego, que fica ali dos distritos de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. E essa igreja é pastoreada pelo pastor Vaxuel Rodrigues Pereira. Um abraço para a irmã Edneia Melo. Ela é da Segunda Igreja Batista em São Fidélis, no norte fluminense também. Outro abraço vai para a irmã Celita Barcelos. Ela é membro da Igreja Batista Betel, também em São Fidélis,
e que essa igreja é pastoreada pelo meu amigo pastor Ilso do Nascimento. Um abraço para Hernani de Souza, da Primeira Igreja Batista do Parque Maringá, em Belfor Roxo, que é pastoreada pelo pastor Saulo Lameira. Um abraço para a irmã Maria Lúcia Nassif Pontes. Ela é membro da Igreja Tanque de Betesda, que é pastoreada pelo pastor Arnolfo Pinheiro. Essa igreja fica lá em Itaperuna, no noroeste fluminense. Para quem aí eu mando aí um abraço também, os meus cumprimentos ao pastor Arnolfo. E finalmente, um abraço para os irmãos Márcio Duarte Costa, Hélio Ricardo Silva, a Silvia Maria e a Cristina Loyola, que também tem aí acompanhado aqui pelo nosso canal. Quando você mandar o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que pertence. Quanto à lição de hoje e dessa semana aí, Lucas ele vem registrar em Atos dos Apóstolos a inclusão dos gentios no processo do reino de Deus, que até então era composto por judeus. Mas para entendermos melhor, nós devemos saber quem eram esses gentios. Gentil é todo aquele que é nascido fora da comunidade de Israel. E é estranho as alianças que o Senhor Deus tinha estabelecido com o seu povo. Mas vemos que Deus ele não faz acepção de pessoas. E assim fica registrado em Atos 10, 34, pelo apóstolo Pedro, quando ele declara que percebia verdadeiramente que Deus ele não trata as pessoas com parcialidade. O Deus, que é criador de tudo quanto existe, a todos ele preserva pela a sua bondade e também a sua justiça. E isso fora claro em Atos 17, 25 a 28. Ele ama a todos indistintamente e deseja a salvação de toda a humanidade, como declara em João 3,16. Isso só pode ser realizado através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que o apóstolo de nosso Senhor, eles estavam proclamando aí aos gentios. No Filho, todos somos amados pelo Pai, sem quaisquer distinções. E este fato representou uma grande mudança para o Evangelho, para que esse Evangelho alcançasse todas as pessoas de todas as nações, conforme Jesus mesmo instruiu os apóstolos a fazerem. É importante que ressaltemos que este processo não foi simples e nem fácil. A chegada dos gentios gerou grande revolta entre os judeus, a ponto de ser convocado uma reunião, um verdadeiro concílio em Jerusalém para determinar como seriam os próximos passos. Era a missão da igreja para alcançar todas as nações. E está você também disposto a anunciar o Evangelho até os confins da terra? Há muita terra ainda para ser conquistada. Vejamos a seguir como foi o desdobramento deste momento. Esse momento que foi marcante na vida da igreja. E desta maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição e que traz o título: Quem eram os gentios? Quem eram os gentios? Bem, irmãos, toda a humanidade ela descende de um único casal que Deus formou segundo a sua imagem e semelhança, ou seja, Adão e Eva. Eles desobedeceram às ordens, experimentando o pecado. Com isso, ele fez com que a maldade ela tomasse conta do mundo. Esse fato
afastou tanto o homem do Criador, chegando a, inclusive, destruição da primeira civilização por um dilúvio universal. Mas Deus, ele proporcionou um novo começo com Noé. Infelizmente, a humanidade, ela preferiu novamente desobedecer a Deus. Em meio a esta desolação espiritual e também uma desolação moral, Deus santifica um descendente de Noé, que foi Sem, de onde se originou a família de Abraão, para que dele uma nação, uma nova nação, fosse formada. Ao chamar Abraão, o Senhor dá início à história de Israel. O seu propósito à nação judaica era torná-la uma propriedade peculiar, um reino sacerdotal e um povo santo. Ele constituiu essa nação para que fosse uma possessão distinta e particular, a fim de, por intermédio desta nação, alcançasse os gentios. A partir de então, todas as demais etnias passaram a ser conhecidas como Goim, transliterado aí para o latim. O termo hebraico passou a ser reconhecido como gentios ou gentilis, que significa povo ou nação. Este termo é encontrado em Isaías, no capítulo 60, no versículo 3, que trata da redenção também dos gentios por meio do Messias. Quando analisamos os textos do Antigo Testamento, percebemos que havia uma distinção, uma separação entre os judeus e os gentios. Mas um projeto de redenção já estava escrito por Deus para formar um só povo, pois havia o povo de Deus. Isso eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, como está lá em Gênesis 17, no versículo 4 e 5. E havia os outros povos, ou nações, que eram gentílicas, ou seja, aquelas que não vinham dessa descendência direta. Esta tensão entre os hebreus, judeus e os gentios percorre toda a narrativa do Antigo Testamento e parte do Novo Testamento também. Isso não significa, porém, que Deus não ame as demais nações. Ele as ama, sim. E de tal maneira ele amou que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá João registrando isso tudo, esse texto, no seu Evangelho, no capítulo 3, no versículo 16. Além do mais, em Abraão foram benditas todas as nações da terra, como o próprio Deus deixa claro em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3. A diferença, além de uma perspectiva genealógica, era também uma questão de diferença cultural, diferença étnica e também religiosa. Estes conflitos e divergências fizeram com que muitas vezes estes dois povos entrassem em conflito e guerras, aumentando ainda mais o desgaste entre eles. Quando olhamos os livros de 2 Reis e também de 2 Crônicas, que nós já estudamos aqui em lições passadas, constatamos que este duelo ficam mais aí acirrados em constantes questões. No Novo Testamento, no primeiro livro, que são os Evangelhos, até o livro de Atos, este termo gentil se refere às nações não judaicas, segundo a mesma ideia do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento faz questão de realçar aí o amor de Deus, não somente por Israel, mas por todos os povos. Não resta dúvida que a salvação ela vem dos judeus, mas não se restringe aos judeus. Mas através dos judeus deve alcançar a todos os não-judeus. O livro de Atos dos Apóstolos, então, faz esta transição
de inserção dos gentios, como também povo de Deus. Não foi uma ideia de fácil aceitação, como nós veremos mais à frente. Porém, o próprio Jesus, por vezes, já havia indicado em textos específicos sobre ele aqui com os povos diferentes, judeus. Isaías e Joel também profetizaram sobre os gentios e a salvação que viria sobre eles. Em Isaías 49, no versículo 6, está registrado que ele diz: "E coisa pequena demais para você ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até aos confins da terra." Em Joel 2,32, Deus ele deixa também registrado que "e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes para aqueles que temem e aqueles que também clamam ao Senhor." Dessa forma, fica claro que a salvação e o chamado para tal era sempre e será sempre para todos os seres humanos, e não somente para alguns. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que traz o título A Inclusão dos Gentios. A inclusão dos gentios. Neste tópico, nós veremos que Deus não excluiu ninguém de seus propósitos. O Novo Testamento, através dos evangelhos e também de Atos dos Apóstolos, inclusive vai ressaltar o amor de Deus, não somente por Israel, mas por todos os povos. Ao lermos Mateus 28:19, veremos a ordem de Jesus, que incluía os gentios também. Como diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bem, fica claro que ao defender a difusão do Evangelho entre as nações, Pedro afirma que Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Isso está registrado dessa forma em Atos, no capítulo 15, no versículo 14. Este povo é a igreja formada por judeus e gentios em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo registra em Romanos 9, dos versículos 24 até o 33. De ambos, faz aí ele um só povo, derribando aí as paredes da separação que estava no meio. E é pela cruz que ele conciliou ambos com Deus em um corpo, declara aí o apóstolo Paulo em Efésios 2, 14 e 16. Neste plano, que fora proposto no coração de Deus para a humanidade, Paulo ele seria um personagem importantíssimo e fundamental para que houvesse, a partir de então, apenas um só povo, uma só nação. Dessa maneira, o Espírito Santo ele revela a Paulo, conforme está registrado em Efésios, no capítulo 3, nos versículos 4 e 5, que os gentios não são mais aí estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, co-herdeiros e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo mesmo ele relata de forma detalhada qual era a situação dos gentios antes de Jesus, como bem ele registra em Efésios 2, dos versículos 11 até o versículo 22. Através de suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo ele proclamou e também propagou o Evangelho entre
os povos e culturas conhecidas naqueles dias. Em várias regiões estabeleceu ele igrejas construídas que também foram constituídas notadamente por gentios. A chegada aos gentios da igreja primitiva revela o poder da unidade em meio à diversidade que o evangelho tem. O poder de Deus estava ao alcance de todos. E Lucas, ele estava disposto a mostrar em palavras para Teófilo, em sua segunda carta, no caso aí, o livro de Atos, como foi o início de tudo e como foram tratados os próximos passos. Nesta caminhada, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição e que traz o título O Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém. Neste tópico, nós veremos as questões discutidas neste Concílio de Jerusalém. Dessa forma, entenderemos que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. E poderemos também verificar o que é uma doutrina. O Concílio de Jerusalém discutiu questões sobre a salvação e também a prática da fé na vida do cristão. Chegou-se ao entendimento que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Os apóstolos ali reunidos, eles decidiram que a obediência à lei mosaica e às tradições judaicas não deveriam ser impostas aos cristãos que não eram judeus. As palavras do apóstolo Pedro em Atos 10, nos versículos 34 e 35, revelam a importância daquilo que Deus estava falando no coração dos apóstolos em submissão a Jesus. Pedro, assim, ele declara no versículo 34, então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. No versículo 35 ele diz: mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Bem, irmãos, a experiência de Pedro em Jope, naquela visão que ele teve em Atos, no capítulo 10, revela a vontade do Senhor sobre os gentios. Entretanto, essa transição não foi fácil. Além de Pedro, Paulo se tornou o grande pregador aos gentios, o apóstolo. Ele, no decorrer de suas viagens missionárias, ele deixa nítida a sua relevância para este povo, para os gentios. A epístola aos Romanos e aos Gálatas, que nós estaremos estudando no próximo trimestre, destacam esta universalidade do Evangelho para a salvação de todo aquele que crer, de acordo com Gálatas, no capítulo 3, dos versículos 28 e 29. O contexto histórico era depois da primeira viagem. Paulo, que se dedicou a continuar ensinando as Escrituras em Antioquia, da Síria. Nesse período, ele surgiu aí com um problema doutrinário da igreja. Parte dos judeus, que eram convertidos a Cristo, acreditavam que para os não-judeus servirem, para eles servirem a Deus, era necessário a circuncisão e obedecer à lei de Moisés. E este caso está registrado em Atos, no capítulo 15, no versículo 5. Para tratar da questão, a igreja então enviou Paulo, Barnabé e outros irmãos para uma reunião importantíssima em Jerusalém com os apóstolos de Jesus e outros líderes. Deste modo, esse evento extremamente relevante para a chegada dos gentios foi realmente denominado Concílio de Jerusalém, registrado em Atos, no capítulo 15, afirmando aquilo que já estava sendo pregado, mas agora estava sendo sistematizado por meio das declarações, sobretudo de Paulo, Barnabé, Pedro e Tiago. O Evangelho, ele tinha ultrapassado as fronteiras da comunidade judaica. Muitas pessoas que não eram judias, ou seja, gentias, estavam se convertendo
Então surgiram dúvidas sobre como elas deveriam servir a Deus. Este assunto não era novo. Os discípulos já haviam discutido isso em outra ocasião. Está registrado lá em Atos 11, nos capítulos 2 e 3. Em Atos 15, a partir do versículo 11, Pedro afirma que não cria que seriam salvos, que seriam salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, a salvação, ele queria dizer, era pela graça, de forma que a circuncisão ela não seria uma condição para que os gentios que estavam se convertendo participassem ativamente da igreja do Senhor, impondo-lhes aí esse jugo que os apóstolos não haviam imposto sobre eles. A lei mosaica não seria colocada em vigor sobre os gentios. Então começou a doutrina cristã ali nascendo. O apóstolo Pedro havia passado por uma grande experiência com Deus. Naquela visão, ele viu quando o Espírito Santo também desceu sobre o gentil Cornélio e sua família, quando eles decidiram aceitar Jesus como Salvador. Da mesma forma que tinha descido sobre os discípulos judeus no dia de Pentecostes. Em Apocalipse 7, 9, João registra a sua visão escatológica, onde todas as nações, tribos, povos, línguas se reunirão diante do trono de Deus. Esse texto, ele reafirma a evidência do evangelho na vida dos gentios, conduzidos à salvação pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso demonstrava que Deus trata a todos de modo igual. Assim, eles reuniram-se em Jerusalém, a igreja, os apóstolos, os presbíteros e também a equipe chegada de Antioquia. De um lado, alguns irmãos que eram do partido dos fariseus e que criam em Jesus e defendiam que os não-judeus fossem circuncidados e obedecessem também à lei de Moisés. Em contrapartida, Pedro, ele relembrou a sua experiência com Cornélio. E Paulo e Barnabé acrescentaram os milagres que Deus estava operando, fazendo por meio deles, entre os gentios, em lugares fora de Israel. Durante o concílio, o apóstolo Tiago, ele lembrou que a Escritura já havia anunciado que os não-judeus seriam parte do povo de Deus. Ele lembrou o que o profeta Amós, no capítulo 9, dos versículos 11 e 12, já havia explicado sobre isso. A forma que decidirem como lidariam com os gentios que estavam se convertendo em relação à lei mosaica também foi de extrema importância para a sequência da igreja, chegando até os nossos dias. Tiago foi um líder moderador que deliberou sobre aquele tema com discernimento, com sabedoria, com diálogo e também dependência do Espírito Santo. Este concílio de Jerusalém deixou um legado importantíssimo para a história da igreja, onde depois muitos outros concílios foram realizados. A decisão final, portanto, foi a de que qualquer pessoa, não importando a sua origem, poderia crer em Jesus e servir a Deus. O entendimento foi que o Senhor perdoa os pecados tanto de judeus como também dos gentios. E chegamos agora à conclusão desta nossa 12ª lição da revista Palavra e Vida deste trimestre. A evangelização dos povos é o maior desafio da igreja moderna. A responsabilidade é nossa. O Senhor, ele nos confiou a grande comissão para que, sem remissões, alcancemos os
confins da terra. Ele deseja que todos os gentios sejam salvos. Você sabia que muitos povos ainda não ouviram falar de Jesus? Como responderá você a este grande desafio? Se o Senhor o chama à obra missionária, responda prontamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A inclusão é vida dos gentios no reino de Deus. Isso é, sobretudo, uma história de transformação genuína aí por intermédio do Senhor Jesus. Diante desta experiência, declaramos que Deus é soberano sobre todas as culturas, todas as línguas e povos. Ele é o Senhor Deus e Ele se revela na história e por meio de sua palavra, assim como revela especialmente através de Jesus, que revela também o seu plano redentor através do Espírito Santo. Nos capítulos iniciais de Atos dos Apóstolos, a recepção judaica, a mensagem do Evangelho foi poderosa e inquietou os líderes judaicos. Mas depois iniciou-se a reação também e a perseguição judaica para com a igreja, para que ela também dispersasse. Em alguns locais, a mensagem foi tirada da sinagoga e oferecida diretamente aos gentios em algumas casas, que respondiam aí de forma favorável à sua aceitação. Esse padrão híbrido, que era a recepção judaica, a perseguição e a busca dos gentios, foi comum, em especial no ministério do apóstolo Paulo. Os apóstolos, eles iniciaram na sinagoga, pois eles criam que a mensagem de Cristo era também para os de Israel. As igrejas locais desenvolveram-se por necessidade de sobreviver em face da rejeição. Essas realidades fizeram com que Lucas, em Atos dos Apóstolos, falasse de forma reiterada sobre os mensageiros da igreja. Se voltarem, para os gentios e advertirem também Israel acerca disso. Esses temas, com frequência, aparecem lado a lado e dominam o último terço aí do livro de Atos dos Apóstolos. Eles mostram que a igreja não era Israel e que esta distinção tornou-se uma realidade do ponto de vista histórico. Dessa forma, a salvação chegou até nós. Imagine que a salvação ficasse somente restrita a um povo. O que seria de nós? A fé em Jesus, sua graça, compaixão, estão disponíveis para todos os povos, línguas, nações. Pedro, Barnabé, Paulo e também outros foram ferramentas, foram canais para fluir a mensagem do Espírito Santo, para que a missão de Jesus fosse realizada. Sigamos o exemplo dos apóstolos na manifestação do poder de Deus a quem precisa da salvação. E assim, amigos e irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com as 3 reflexões propostas pelo pastor Eric Mendonça. A primeira reflexão nos propõe imaginar o quanto foi difícil para os apóstolos e outros judeus cristãos entenderem que os gentios agora fariam parte da mesma família da fé. E fazendo aí uma análise da nossa realidade, responda para você mesmo. Quem são os gentios que você tem dificuldade de inserir na família da fé? Ou seja, no contexto da sua igreja hoje. A segunda reflexão proposta é de que, como vimos com Paulo, que era perseguidor da igreja, olhamos para pessoas e julgamos que eles seriam resistentes ao evangelho a ponto de não ir
até elas para pregar e testemunhar a graça de Jesus. Existem grupos em nossas cidades que precisam ser alcançados. Eles são alvos também da graça de Jesus. Você consegue aí identificar esses grupos no seu bairro, na sua cidade? Por que não elaborar aí um projeto para alcançar este grupo? Deus quer usar você e a sua igreja nesta missão em sua cidade, em seu bairro também. A reconciliação é o tema central da mensagem dos evangelhos de Jesus Cristo e também de Atos dos Apóstolos. Nada a não ser o evangelho poderá nos oferecer genuinamente a paz com Deus. Assim declara Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. E nada a não ser o evangelho poderá remover as barreiras que dividem a humanidade em grupos hostis em sua própria época. A paz entre judeus e gentios exigia a destruição da parede da separação que estavam no meio dos dois. Nenhuma distinção de cor, conflito étnico, separação por classes ou divisão política era mais absoluta que a barreira entre judeus e gentios no primeiro século da era cristã. O maior triunfo do Evangelho na era apostólica foi que ele venceu essa antiga e longa desavença e permitiu que judeus e gentios se tornassem verdadeiramente um único povo em Cristo Jesus. Que Deus possa continuar abençoando a obra missionária que as nossas igrejas estão empenhadas em fazer. Que Deus também continue abençoando as juntas de missões e que os povos a cada dia possam ser alcançados pela graça de Cristo Jesus. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido para se inscrever no nosso canal no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixa o seu comentário, acione o sino das notificações e não esqueça de compartilhar também este conteúdo para um amigo, para um irmão. E verifique se você está inscrito aí. Se não tiver, se inscreva, porque às vezes, o YouTube aí, ele pode tirar algumas inscrições. É importante isso para que possamos estudar juntos a palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos aqui estudando a lição de número 13, nossa última lição, com o título A Missão da Igreja. A missão da igreja e a igreja em missão. E nós estaremos aqui publicando esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?